Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos aos domingos. E nesse momento, vamos iniciar, são 19 horas pontualmente, vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma oração, pedindo a proteção de Jesus e dos benfeitores amigos para que nos acompanhem mais esse Evangelho no Lar. Com a nossa água já junto a nós, vamos elevar o pensamento e pedir a Jesus, aos nossos anjos guardiões, que estejam conosco no nosso cotidiano, nas nossas lutas diárias, abençoando-nos, fortalecendo-nos e amparando-nos nas aflições, nas dificuldades. Ó Mestre Jesus, adentra o lar de quem nesse momento nos recebe e vai iluminando com a tua luz cada cômodo, cada cantinho. Ilumina tudo, Mestre Jesus. Abençoa cada irmão que nesse lar reside. Abençoa também aqueles que adentrarem esse lar durante a semana. E te rogamos ainda, como eternos pedintes que somos, que nas nossas águas seja derramado o medicamento espiritual, o qual necessitamos. Seja para as enfermidades desse nosso corpo físico, do corpo de matéria, ou para as enfermidades da alma. E por isso te agradecemos, Mestre Jesus, e a todos esses benfeitores amigos que se fazem presentes junto a nós. Muito obrigada. Que a leitura do Evangelho venha nos esclarecer um pouco mais sobre tudo o que ensinaste, Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Fique junto conosco, Mestre. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Se encontra lá no capítulo 12, item 5, que nos diz assim: o espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se, pelo menos, qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, vamos pensar se não é mais fácil perdoarmos. E como sempre trazemos para o nosso Evangelho no Lar
o roteiro sistematizado que nos auxilia sempre com as suas questões e diz assim: há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Não. Toda maldade é passageira. Portanto, chegará o momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retomará o caminho do bem. A maldade não é um estado permanente dos homens, ela decorre de uma imperfeição temporária. Então, a morte de um inimigo nos livra da sua presença, livra-nos apenas da sua presença material. Pois mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados mesmo após a morte. Qual a consequência da vingança? Ligar mais ainda o algoz à vítima pelos laços do ódio, até que se ajudem pela lei de Deus, que é de perdão e de fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio derramando o sangue do inimigo é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. E aqui é bem interessante colocar, meus irmãos, que muitas vezes nas mesas mediúnicas aparecem esses inimigos e eles, quando encontram a sua vítima, que somos nós, né? Quando eles encontram, muitas vezes a gente era um homem numa encarnação passada e agora a gente veio como mulher. Então eles nos encontram e eles começam a nos perseguir. Então eles desarrumam a casa, como se diz. Eles começam a nos prejudicar e a gente não sabe por que está sofrendo essa ou aquela, né? Aquele problema na vida. E algumas vezes, não sempre, né? Tem aquelas aflições que a gente provoca, mas às vezes são de encarnações passadas. Nossos inimigos vêm perturbar a nossa vida aqui. Então, eles estão desencarnados, eles entram no nosso lar e a gente não vê nada. Eles entram na nossa casa, eles entram e ficam buzinando coisas no ouvido e fazem casal brigar, crianças, né? Fazer coisas erradas para irritar o pai ou a mãe, para tirar do sério. Então, são coisas assim muito sutis que a gente se apercebe quando a gente começa a parar e analisar o que está acontecendo. Então, quando disse que a real consequência da vingança é ligar mais ainda o algoz à vítima, é fato, é verdadeiro. Várias e várias encarnações, muitas vezes, viemos com aquele que odiamos. Então, por isso que não é bom a gente ter o ódio. Como devemos agir para evitar que malquerenças e inimizades perdurem depois da morte? Observando o preceito de Jesus, de amar os nossos inimigos, procedendo para com eles com a mesma retidão que gostaríamos fosse usada para conosco. Porque não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom procedimento. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Que consequência nos traz alimentar o ódio contra o nosso inimigo? O ódio que nutrimos pelo nosso inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Devemos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário, para que as discórdias não se perpetuem em existências futuras. Sempre colocamos aqui que o ódio nos algema as pessoas as quais nos prejudicam, nos prejudicaram, enquanto o perdão nos liberta as pessoas e nos libertam também o perdão. Então dá um alívio no nosso coração quando a gente consegue perdoar, quanto mais difícil é, maior o mérito que nós temos.
quanto maior foi a agressão que aquele nosso inimigo nos prejudicou, fez para nós, maior o mérito que nós teremos perante Deus, nosso Pai. E sempre sabemos que Deus nos abençoa, nos derrama bênçãos sobre todos aqueles méritos que a gente tem, Ele ainda dá com bônus. Então, voltando para o Evangelho, diz assim: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. Então, não nutre ódio, né? Quando a gente descobre que a gente está sendo vítima de um irmãozinho desencarnado, prejudicando a nossa convivência familiar, a gente começa a orar por ele. E isso a gente pode fazer mesmo sem saber. A gente costumamos, né, na nossa oração diária, pedir por esses inimigos. Porque muitas vezes nós não sabemos, porque nós não lembramos, óbvio, que temos inimigos desencarnados e então a gente faz oração por eles, e eles recebem essas orações. E de tanto eles verem que, nossa, isso aconteceu com o Divaldo, né? De tanto eles verem que a gente ora por eles, eles param de nos perseguir. Eles veem que a gente está com boa intenção, está com bom coração e param de nos perseguir. E isso é muito bom. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, isto é, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima "amai a vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, isso que já tínhamos conversado, quando a gente começa a fazer o bem, aquele inimigo desencarnado está ali nos cuidando, nos vigiando para nos prejudicar, e ele vê que nós estamos fazendo bem, estamos fazendo a caridade, estamos sendo legais, vamos dizer, no sentido bem simples da palavra, ele acaba por deixar de nos perseguir. Muitas vezes nós ajudamos na evolução dele porque ele se torna bom, ele começa também a querer ser bom. Convencemos eles pelos nossos exemplos. E aí nos disse Jesus: se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Primeiro vamos lá no nosso auxiliar, que diz assim: como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Atuam em nossa mente, aproveitando-se de nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e subjugação. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, em razão de seu mau proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. Então, como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus
e através da prática do perdão e da caridade em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Aquilo que falávamos, né? Pelo exemplo, nós vamos trazendo esses irmãozinhos para o bom caminho, mostrando para eles que nós já evoluímos um pouquinho. Não somos aqueles que estávamos lá em encarnação passada, prejudicando, maltratando os outros, que nós já melhoramos um pouco. E aí, quando Jesus nos disse: se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra, diz assim o Evangelho, lá no item 7 do capítulo 12. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos, mas, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. O que Jesus diz aqui, oferecer-lhe a outra, ele quer que a gente faça o bem, não retribua o mal com o mal. Então não é, né, deu aqui, vir aqui, não, é a outra face, é a parte do bem que nós temos. Eles bateram, nós vamos bater com amor, nós vamos retribuir com amor, com o perdão. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a devolver injúria por injúria, ferida por ferida. Isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se leva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho e dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: devolvei ao mal o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar dele. Devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente, é preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz para se arrancar o olho se ele é um motivo de escândalo. Levada às últimas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, eu não preciso ficar disponível alguém me batendo e eu ali recebendo. Eu posso me defender, sim. Jesus aprecia isso. Posso me defender, não vou ficar ali. Sei que tem um malfeitor ali, eu vou lá para ele me matar, para ele me agredir, para ele, né? Mas Jesus não quer que a gente se vingue, que a gente se defenda, né? Não se vingue, não queira mal para o nosso agressor, para o nosso ofensor. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer de uma outra forma que não é preciso devolver o mal pelo mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que pode rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar
pacientemente uma injustiça do que cometer uma injustiça. Ele próprio, outra injustiça, que é melhor ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. E é também, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. E só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suportem pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. E nos diz assim, lá o estudo sistematizado, né? A lei de Moisés estimula os homens ao perdão? Não. Sua lei era destinada a espíritos ainda atrasados e endurecidos, porque estimulava a vingança, né? Olho por olho, dente por dente, estimulava a vingança. Com o célebre preceito, né? Olho por olho, dente por dente. Moisés dava ao ofendido o direito de tirar desforra, pessoalmente e na proporção da ofensa recebida. Então Moisés fortalecia o sentimento do desejo de vingança. Que novos ensinamentos trouxe Jesus à humanidade? Ele nos ensinou, com seu próprio exemplo, a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Ele disse: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém vos quiser tomar a túnica, também entregueis o manto. E aqui nós temos a lembrança de Jesus na cruz, né? Quando Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que ele mostrou aí? A mansidão, a confiança na justiça divina. Mas como usualmente agem as pessoas em nossos dias quando recebem uma ofensa? Com espírito de vingança, retribuindo uma injúria com outra, uma ofensa com outra, acreditando que agindo assim procedem com justiça. A justiça de Deus dispensa o nosso concurso, ela não precisa da nossa ajuda, porque é a justiça dele, e nada passa aos olhos do Pai. Pela lei do retorno, o malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou. Então, por que o orgulhoso? O preceito de Jesus parece covardia, porque com sua visão no ultrapassa o presente, o orgulhoso acredita que há mais coragem em vingar-se do que em suportar um insulto, uma ofensa. E a fé na vida futura aplaca o orgulho e a vaidade, tornando menos difícil praticar o preceito cristão de retribuir o mal com o bem. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então devemos seguir ao pé da letra este preceito, não resistindo, nem nos defendendo do mal que nos queiram fazer? Certamente que não, pois, como se sabe, Jesus costumava falar em linguagem figurada. Ademais, se assim fosse, Deus não nos teria dotado de instinto de conservação que nos leva a evitar os perigos e a nos proteger das agressões. Se deixássemos campo livre para os maus, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas, estaríamos extintos. Então, qual o verdadeiro sentido desse ensinamento? Jesus quis, com essas palavras, condenar todas as formas de vingança, ensinando-nos a pagar o mal com o bem. Como podemos, então, obter forças para praticar o perdão ensinado por Jesus? Buscando nos elevar sempre pelo pensamento
acima da vida material, pois só assim sofreremos menos pelo mal que praticarem contra nós e com mais facilidade perdoaremos. O estudo do Evangelho de Jesus e a prece nos auxiliam a encontrar a força necessária para a prática sublime de retribuir o mal com o bem. Olha, não tem outra coisa. E o Evangelho é incrível porque às vezes temos alguma dúvida e abrimos o Evangelho e ali está a resposta. E outras vezes podemos até pensar que não era para nós aquele recadinho, mas era assim. Então precisamos ler, né, estudar e refletir sobre aquilo que lemos. Estamos aqui encerrando mais um Evangelho no Lar e dizendo sempre que temos, através do Messenger, o nosso atendimento fraterno. Tudo que conversarmos fica entre nós e Deus. Está bem? Uma palavra de carinho e de consolo vamos sempre ter para você, pode ter certeza. Elevando mais uma vez nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que esteve conosco todo esse tempo, e a esses benfeitores amigos, esses médicos espirituais que derramaram sobre nossas águas o medicamento espiritual necessário para as nossas dores do corpo e da alma. Vamos, queridos irmãos, beber com fé essa água e acreditar que o Pai, o nosso Criador, jamais nos desampara, jamais nos abandona, que Jesus, nosso irmão mais velho, está sempre conosco. Nós é que devemos pedir a sua presença em nossa vida, em nosso caminho, porque Ele é muito educado. Se não o convidarmos, Ele ficará aguardando o nosso convite. Que o Mestre Jesus ilumine cada um que estiver conosco, agora ou depois. Ilumine seu caminho, fortalecendo, amparando, iluminando tudo aquilo que estiver obscuro, aqueles problemas difíceis. Dá a coragem e a sabedoria, Mestre Jesus. Muito obrigado. Que todos tenhamos uma semana de paz, de união, de harmonia e de muito amor em cada lar. Que assim seja. Um grande beijo. Até o próximo domingo, se Deus permitir.